A avó desabafa. Meu irmão é o assassino de nosso pai e se tornará meu predador. Mas eu reagi. A cidade de Nova Esperança escondia segredos sob a névoa que insistia em envolver cada esquina. À noite, as sombras pareciam sussurrar e cada ruído tornava-se um aviso. Clara, uma jovem de apenas 19 anos, navegava por entre esses mistérios, enfrentando a dor de perder seu pai de forma brutal. A angústia a corroía, como se cada dia fosse um lembrete constante de sua ausência. Porém, inusitadamente, quem deu a notícia mais impactante foi sua avó, Julieta, com olhos cansados e uma voz bassa. Clara, há algo que você precisa saber. Ricardo, seu irmão, é o verdadeiro assassino do seu pai. O coração dela parou. O mundo girou. Como assim? As palavras ecoaram na mente de Clara, formando um eco de incredulidade e pavor. Essa revelação não vinha apenas da boca de uma avó atormentada. Era uma afirmação que rasgou seu tecido familiar. A imagem de Ricardo, sempre o irmão protetor, desmoronou como um castelo de cartas em uma tempestade. Os gritos durante as brigas se tornaram uma trilha sonora familiar e agora Clara se via sufocada pela onda de traições. Como poderia seu irmão, alguém que ela amou tanto, ser capaz de algo tão monstruoso? Era uma confusão insuportável, um nó na garganta que a impedia de respirar. As memoráveis tardes de risadas e confidências se transformaram numa coleção de lembranças distorcidas. Como um filme que se revirava a cada frame, revelando cenários de horror. A cidade ao redor de Clara parecia uma prisão, suas ruas cobertas de segredos e desconfiança. Olhares tortos de vizinhos, sussurros nas esquinas, tudo isso a fazia sentir-se observada. As paredes pareciam pulsar e cada rústico golpe da porta ecoava como um grito gutural. Clara sabia que, ao confrontar Ricardo, a linha entre amor e ódio se tornaria tênue, uma batalha de instintos primais. Apesar do medo que a paralisava, havia uma faísca de determinação em seu coração. Estava disposta a decifrar o quebra-cabeça mortal que conectava sua família. Conforme os dias passavam, a paranoia aumentava. Clara sentia como se as sombras ao seu redor se tornassem cada vez mais palpáveis. João, o amigo de infância, que sempre estivera ao seu lado, parecendo mais inquieto, olhava de lado, como se soubesse algo que ela não. Você não confia mais em ninguém, Clara? Ele perguntou em uma noite, sua voz trêmula com dúvida. Ela hesitou, mas a verdade temia ser revelada. No fundo, havia um pacto sombrio. Um segredo trazido por gerações que ligava aos males da família a um passado horrível. Clara sentia que estava prestes a descortinar algo maior, algo que poderia mudar tudo. Sentia-se como uma marionete num jogo cruel. O que mais? Estaria envolvido em toda essa trama? E Ricardo, qual seria seu próximo movimento? Se o choque da revelação sobre seu irmão ainda a atormentava, a conclusão cruel que começou a se formar em sua mente a amedrontava ainda mais. Seria ela capaz de proteger o que restava de sua família, mesmo diante da verdade mais devastadora? E, definitivamente, até onde iria para confrontar o próprio sangue? Clara ofegava, a dúvida fustigando seu ser. Encontraria a coragem para revelar a verdade ou se tornaria a próxima vítima de alguém que um dia chamou de irmão?
Clara ofegava, a dúvida fustigando seu ser. Encontraria a coragem para revelar a verdade ou se tornaria a próxima vítima de alguém que um dia chamou de irmão? Nesse instante, o som do interfone cortou o silêncio da sala. O barulho ecoou como um trovão e o coração dela enfrentar o desconhecido. Com mãos trêmulas, ela se dirigiu ao aparelho. Alô? Sua voz saiu quase como um sussurro. Do outro lado, uma voz familiar a surpreendeu. Era Ricardo. Clara, preciso falar com você. Agora! A determinação em suas palavras era inegável, mas a tensão era palpável. Clara hesitou. A mente dela estava um turbilhão. O que ele queria? Sabia que aquele encontro poderia mudar tudo, mas a necessidade de respostas era maior. Ela respirou fundo e decidiu. Ok! Estou indo. O caminho até a casa dele era um labirinto de pensamentos sombrios. Lembranças de brincadeiras na infância agora pareciam traumas associados à revelação da avó. As memórias a perseguiam e cada passo se tornava uma tortura emocional. Quando chegou, a atmosfera era pesada, como se o ar estivesse carregado de segredos. Ricardo estava na sala, com os olhos arregalados e a respiração apressada. Temos que conversar, disse, movendo-se inquieto pela sala. Clara o encarou, a raiva crescente dentro dela, mas a confusão também a impedia de agir. Clara, escute, há coisas que você não sabe, ele começou. Mas antes que pudesse continuar, a porta da frente se abriu com um estrondo. Julieta, a avó, entrou, o rosto pálido e a expressão de horror estampada. Parem! Não falem sobre isso! Sua voz era um grito de socorro. Clara e Ricardo se entreolharam, confusos e alarmados. Sobre o quê? Perguntou Clara, a perplexidade dominando seu tom. A avó passou as mãos pelos cabelos grisalhos, o olhar distante como se estivesse se lembrando de um pesadelo. A verdade vai nos destruir, ela murmurou, os tremores em suas mãos agora visíveis. O que você sabe, avó? Perguntou Ricardo, agora com uma urgência quase desesperada. O clima na sala era carregado. Cada segundo parecia durar uma eternidade. A avó se virou, finalmente decidindo se revelar a verdade que há muito guardava. Eu fiz um acordo. Durante anos, mantive segredos da nossa família. Ricardo, você não é o que pensa que é. Clara ficou atônita. O mundo à sua volta parecia desabar. O que você quer dizer, Julieta? Perguntou, sem conseguir esconder a súbita aflição. Ricardo não é apenas seu irmão. Ele é o seu primo. O seu verdadeiro irmão. Aquele que vocês acreditam que está no céu. Foi. Não, deveria estar vivo. Julieta hesitou, mas a confissão me escapava. A revelação caiu como uma bomba. Clara sentiu-se tonta. O chão parecia desmoronar. Você está mentindo? Gritou Ricardo. Mas a dúvida já havia se instalado em seu coração. Isso não pode ser verdade, Clara sussurrou. Seu mundo distorcido, repleto de incertezas. Essa não era apenas uma traição familiar. Era um legado de mentiras. Uma maldição que perseguiu sua família. O que mais Julieta estava por vir? E mais importante, como eles poderiam superar isso juntos? Não, temos que encarar a verdade, insistiu Julieta, sua voz agora firme. Até onde essa verdade os levaria? Clara ficou paralisada, as palavras ecoando em sua mente. E uma única pergunta a consumia. Quem era ela de verdade? Clara sentia o chão desmoronar ao ouvir as palavras da avó. A revelação batia forte, mas em meio ao caos, algo ainda mais sombrio estava prestes a emergir. Ela piscou.
Tentando compreender a magnitude da verdade, Ricardo não era apenas o irmão perdido, mas um cruzamento de destinos estranhos e assustadores. Mas isso não faz sentido, Clara exclamou, sua voz tremendo. Ela olhou para Ricardo, que agora parecia um misto de confusão e raiva. Por que você nunca me disse? O que mais você está escondendo? Ricardo deu um passo para trás, como se Clara tivesse o atingido com uma verdade dolorosa. Você não pode acreditar nisso, Clara! Isso é loucura! A criança dentro dele gritava, mas havia medo em seus olhos. Ele se virou para a avó. O que você quis dizer com isso, Julieta? O que mais você escondeu de nós? O ar estava pesado, quase como se o espaço em volta deles estivesse sufocando. A avó parecia mais pálida do que nunca, como se desse à luz a segredos podres. Clara mal podia entender. Os erros do passado, começou ela. Promessas feitas com sangue. Pactos que nunca deveriam ter sido feitos. Sua voz falhou e Clara sentiu um frio gélido irradiar de seu núcleo, como se uma verdade ainda mais ameaçadora estivesse para ser revelada. Não, isso não é real, Clara murmurou, a mente girando. Ricardo e eu, como pode ser assim? Mas logo uma emoção nova surgiu, um arrobo de raiva por aquelas mentiras que simples não eram. Ela queria entender. Você não é minha irmã! Ricardo vociferou, a voz ecoando pela sala pequena. As palavras caíram pesadas entre eles. Clara olhou para ele, notando a fragilidade no olhar dele, enquanto ele tentava superar a dor das novas verdades. Um momento de entendimento surgiu, mas logo se despedaçou. Então, um barulho surdo e espalhafatoso irrompeu pela porta. O homem entrou repentinamente, com uma expressão feroz que fez o coração de Clara disparar. Ele teve a ousadia de entrar no meio daquela tempestade emocional, segurando uma carta amarelada, repleta de ages e segredos que Clara sabia que era um desastre pronto para acontecer. Você tem que ver isso, disse o homem, desesperado. Clara o reconheceu. Era um amigo da família. Mas o olhar dele estava cheio de desespero e urgência. Julieta, eu encontrei! Ele hesitou, como se aquela confissão fosse um peso insuportável. Eu encontrei os registros. O que aconteceu em 1998? Quem realmente morreu naquela noite? É tudo sobre vocês. A verdade vai além das mentiras. A sala ficou em silêncio. O peso das revelações estava prestes a ganhar novos contornos. Clara sentiu seu estômago embrulhar. O que era isso? Ele tinha arruinado o que restava de sanidade no Ardenso. Ricardo estava em estado de choque, enquanto Julieta parecia se perder em pensamentos. O que você está falando? Gritou, a voz subindo em uma mistura de desespero e raiva. O homem avançou. Eles foram deixados para morrer. Não apenas seu pai. Clara estava paralisada. O que mais havia naquelas sombras? Uma verdade se desenrolava, mas a ideia de que havia mais segredos ainda a enredava em pânico. Era tudo uma armadilha. Ao que tudo indicava, não eram apenas irmãos. Eles estavam ligados sob uma estrutura feita de sangue e traição. A pressão aumentava e a urgência de entender a situação fazia Clara questionar. O que aconteceu em 1998? O que vocês estão escondendo? Sua voz pressionou através do ar carregado, mas a resposta nunca veio. O homem olhou para os dois, a angústia estampada em seu rosto. Se você não fizer algo agora, Clara, não haverá como escapar do passado. E nesse momento, o chão sob seus pés se afastou, deixando Clara em um abismo cheio de perguntas. O que mais eles enfrentariam? A verdade estava cada vez mais distante.
E a linha entre família e inimigo começava a se desfazer. A dúvida a consumia. Ela estava prestes a confrontar não apenas a dor de quem eles eram, mas também a escuridão que os unia. E mais importante, o que aquilo significava para ela. Afinal, quem era Clara de verdade? Clara sentiu o chão desmoronar ao ouvir as palavras da avó. A revelação batia forte, mas em meio ao caos, algo ainda mais sombrio estava prestes a emergir. Ela piscou, tentando compreender a magnitude da verdade. Ricardo não era apenas o irmão perdido, mas um cruzamento de destinos estranhos e assustadores. Mas isso não faz sentido! Clara exclamou, sua voz tremendo. Ela olhou para Ricardo, que agora parecia um misto de confusão e raiva. Por que você nunca me disse? O que mais você está escondendo? Ricardo deu um passo para trás, como se Clara tivesse o atingido com uma verdade dolorosa. Você não pode acreditar nisso, Clara. Isso é loucura! A criança dentro dele gritava, mas havia medo em seus olhos. Ele se virou para a avó. O que você quis dizer com isso, Julieta? O que mais você escondeu de nós? O ar estava pesado, quase como se o espaço em volta deles estivesse sufocando. A avó parecia mais pálida do que nunca, como se desse à luz a segredos podres. Clara mal podia entender. Os erros do passado, começou ela. Promessas feitas com sangue! Pactos que nunca deveriam ter sido feitos! Sua voz falhou, e Clara sentiu um frio gélido irradiar do seu núcleo, como se uma verdade ainda mais ameaçadora estivesse para ser revelada. Não, isso não é real, Clara murmurou, a mente girando. Ricardo e eu, como pode ser assim? Mas logo uma emoção nova surgiu, um arrobo de raiva por aquelas mentiras que simples não eram. Ela queria entender. Você não é minha irmã! Ricardo vociferou, a voz ecoando pela sala pequena. As palavras caíram pesadas entre eles. Clara olhou para ele, notando a fragilidade no olhar dele, enquanto ele tentava superar a dor das novas verdades. Um momento de entendimento surgiu, mas logo se despedaçou. Então, um barulho surdo e espalhafatoso irrompeu pela porta. Um homem entrou repentinamente, com uma expressão feroz que fez o coração de Clara disparar. Ele teve a ousadia de entrar no meio daquela tempestade emocional, segurando uma carta amarelada, repleta de segredos, que Clara sabia que era um desastre pronto para acontecer. Você tem que ver isso, disse o homem, desesperado. Clara o reconheceu. Era um amigo da família, mas o olhar dele estava cheio de desespero e urgência. Julieta, eu encontrei, ele hesitou, como se aquela confissão fosse um peso insuportável. Eu encontrei os registros. O que aconteceu em 1998? Quem realmente morreu naquela noite? É tudo sobre vocês. A verdade vai além das mentiras. A sala ficou em silêncio. O peso das revelações estava prestes a ganhar novos contornos. Clara sentiu seu estômago embrulhar. O que era isso? Ele tinha arruinado o que restava de sanidade no ar denso. Ricardo estava em estado de choque, enquanto Julieta parecia se perder em pensamentos. O que você está falando? Gritou, a voz subindo em uma mistura de desespero e raiva. O homem avançou. Eles foram deixados para morrer. Não apenas seu pai. Clara estava paralisada. O que mais havia naquelas sombras? Uma verdade se desenrolava.
Mas a ideia de que havia mais segredos ainda a enredava em pânico. Era tudo uma armadilha. Ao que tudo indicava, não eram apenas irmãos. Eles estavam ligados sob uma estrutura feita de sangue e traição. A pressão aumentava e a urgência de entender a situação fazia Clara questionar. O que aconteceu em 1998? O que vocês estão escondendo? Sua voz pressionou através do ar carregado, mas a resposta nunca veio. O homem olhou para os dois, a angústia estampada em seu rosto. Se você não fizer algo agora, Clara, não haverá como escapar do passado. E nesse momento, Clara sentiu seu coração parar. O homem puxou algo do bolso, um antigo amuleto que parecia ter pertencido ao pai deles. Isto foi encontrado no local do crime, e ele pertence a você, Clara. Os olhos de Clara se arregalaram. Como você? Seu estômago revirou. Ela começou a conectar os pontos. Esse amuleto, ele sempre estava com papai. O homem assentiu, agora mais sério. E ele possui um poder. Um que você ainda não compreendeu. Ricardo olhou para Clara, a confusão substituindo a raiva. O que você quer dizer com poder? O que isso tem a ver com nós? A tensão na sala disparou. Clara fixou os olhos no amuleto, que brilhava de maneira estranha. Eles não queriam que você soubesse, mas suas vidas estão interligadas a algo muito maior e obscuro. A verdade não é apenas familiar, é uma maldição. Clara olhou para Ricardo. Um frio percorria sua espinha. Maldição? O que poderia ser? O que mais havia escondido? Não apenas Julieta, mas todos à sua volta. O homem voltou-se, seu olhar penetrante. A única maneira de escapar desse destino é encarar a verdade e talvez até fazer um sacrifício. Esse amuleto, ele poderá te guiar, mas há um preço. Um grito de pavor ecoou na mente de Clara. Sacrifício? O que eles precisariam fazer para finalmente se libertar? Clara se viu tomada por incertezas. Um mar de dúvidas a assolava. Agora, mais do que nunca, a verdade parecia mais assustadora do que a traição. E, por fim, quem realmente era Clara? Clara sentiu seu coração parar. O homem puxou algo do bolso. Um antigo amuleto que parecia ter pertencido ao pai deles. Isto foi encontrado no local do crime e ele pertence a você, Clara. Os olhos de Clara se arregalaram. Como você! Seu estômago revirou. Ela começou a conectar os pontos. Esse amuleto, ele sempre estava com papai. O homem assentiu, agora mais sério. E ele possui um poder. Um que você ainda não compreendeu. Ricardo olhou para Clara, a confusão substituindo a raiva. O quê? Você quer dizer com poder? O que isso tem a ver com nós? A tensão na sala disparou. Clara fixou os olhos no amuleto que brilhava de maneira estranha. Eles não queriam que você soubesse, mas suas vidas estão interligadas a algo muito maior e obscuro. A verdade não é apenas familiar, é uma maldição. Clara olhou para Ricardo. Um frio percorria sua espinha. Maldição? O que poderia ser? O que mais havia escondido? Não apenas Julieta, mas todos à sua volta. O homem voltou-se, seu olhar penetrante. A única maneira de escapar desse destino é encarar a verdade
e talvez até fazer um sacrifício. Esse amuleto, ele poderá te guiar, mas há um preço. Um grito de pavor ecoou na mente de Clara. Sacrifício? O que eles precisariam fazer para finalmente se libertar? Clara se viu tomada por incertezas. Um mar de dúvidas a assolava. Agora, mais do que nunca, a verdade parecia mais assustadora do que a traição. E por fim, quem realmente era Clara? O homem, percebendo a inquietação de Clara, avançou um passo. Escute, você tem que ver isso. Ele abriu a carta amarelada que estava segurando e a estendeu em direção a Julieta. O que está escrito aqui muda tudo. A avó trêmula aproximou-se para ler. Assim que seus olhos se depararam com o que estava escrito, sua expressão se contorceu em horror. Ela deixou a carta escorregar de suas mãos, como se o papel queimasse. Não, isso não pode ser verdade. A tensão no ar se intensificou. A curiosidade de Clara cresceu em meio ao pavor. O que diz aí? O que você está escondendo, avó? Julieta quase não conseguia falar. É sobre a noite em que seu pai morreu. Ele estava tentando proteger vocês, mas foi traído. Ricardo, com os olhos brilhando de raiva, insistiu. Traído por quem? Seu verdadeiro pai. Julieta finalmente fez a confissão que Clara nunca imaginou ouvir. Ele não era quem você pensava. Ele não era seu pai biológico, Clara. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Tudo que ela conhecia ruía ao seu redor. Ela gaguejou. Não, não é possível. Meu pai. Ele sempre foi meu pai. Ele fez escolhas, Clara. A avó continuou, as lágrimas escorrendo. Precisamos também falar sobre sua mãe. Ela sabia e fez um acordo para proteger vocês de um destino muito mais sombrio. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. O homem, observando a cena, acrescentou: a escolha que sua mãe fez envolveu sacrifícios que agora vigilantes estão exigindo. Eles irão atrás de você para cumprir a promessa. Ricardo, agora mais transtornado, segurou Clara pelo braço, buscando por respostas. Acordos com quem? O que é isso que nos persegue? Aqueles que perderam, disse o homem, sua voz agora baixa e grave. Almas que não encontraram paz, e seu pai era um deles. Ele fez parte de um ritual que nunca deveria ter acontecido. Silêncio. Clara respirou fundo, tentando processar tamanha complexidade. Como tudo que ela conhecia poderia estar ligado a algo tão obscuro? A ideia de que sua vida anterior era uma mentira se instalava lentamente. Nós não somos quem pensamos que somos? Temos que agir agora, disse o homem, com urgência. Se nada for feito, vocês serão as próximas vítimas, e o preço colocado pode ser irrefutável. A mente de Clara girava. Dúvidas, medo, tudo se misturava. A verdade a cercava como uma armadilha. Mas de que ela se arriscaria a perder agora? Enquanto olhava para Ricardo, percebeu que havia mais em jogo do que apenas eles. O futuro da família, de tudo o que conheciam, estava prestes a se desdobrar em algo que eles não poderiam imaginar. Então, o silêncio foi quebrado pelo barulho de algo se quebrando do lado de fora. Um grito interrompeu a tensão que permeava o ambiente. O homem olhou rapidamente para a porta, com os olhos cheios de terror. Eles estão aqui! A hora está se esgotando. Clara sentiu pânico tomar conta. O que estava prestes a acontecer? A sua vida, a vida de Ricardo. Tudo poderia mudar em um instante.
E a pergunta que ecoava em sua mente se tornava cada vez mais evidente. Quem eles realmente eram e o que estavam prestes a perder? Clara sentiu seu coração parar. O homem puxou algo do bolso. Um antigo amuleto que parecia ter pertencido ao pai deles. Isto foi encontrado no local do crime. E ele pertence a você, Clara. Os olhos de Clara se arregalaram. Como você? Seu estômago revirou. Ela começou a conectar os pontos. Esse amuleto. Ele sempre estava com papai. O homem assentiu. Agora, mais sério. E ele possui um poder. Um que você ainda não compreendeu. Ricardo olhou para Clara, a confusão substituindo a raiva. O que você quer dizer com poder? O que isso tem a ver com nós? A tensão na sala disparou. Clara fixou os olhos no amuleto que brilhava de maneira estranha. Eles não queriam que você soubesse, mas suas vidas estão interligadas a algo muito maior e obscuro. A verdade não é apenas familiar. É uma maldição. Clara olhou para Ricardo. Um frio percorria sua espinha. Maldição? O que poderia ser? O que mais havia escondido não apenas Julieta, mas todos à sua volta? O homem voltou-se, seu olhar penetrante. A única maneira de escapar desse destino é encarar a verdade e talvez até fazer um sacrifício. Esse amuleto, ele poderá te guiar. Mas há um preço. Um grito de pavor ecoou na mente de Clara. Sacrifício? O quê? Eles precisariam fazer para finalmente se libertar. Clara se viu tomada por incertezas. Um mar de dúvidas a assolava. Agora, mais do que nunca, a verdade parecia mais assustadora do que a traição. E, por fim, quem realmente era Clara? O homem, percebendo a inquietação de Clara, avançou um passo. Escute, você tem que ver isso. Ele abriu a carta amarelada que estava segurando e a estendeu em direção a Julieta. O que está escrito aqui muda tudo. A avó, trêmula, aproximou-se para ler. Assim que seus olhos se depararam com o que estava escrito, sua expressão se contorceu em horror. Ela deixou a carta escorregar de suas mãos, como se o papel queimasse. Não, isso não pode ser verdade. A tensão no ar se intensificou. A curiosidade de Clara cresceu em meio ao pavor. O que diz aí? O que você está escondendo, avó? Julieta quase não conseguia falar. Sobre a noite em que seu pai morreu. Ele estava tentando proteger vocês, mas foi traído. Ricardo, com os olhos brilhando de raiva, insistiu. Traído por quem? Pelo seu verdadeiro pai. Julieta finalmente fez a confissão que Clara nunca imaginou ouvir. Ele não era quem você pensava. Ele não era seu pai biológico, Clara. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Tudo o que ela conhecia ruía ao seu redor. Ela gaguejou. Não é possível. Meu pai, ele sempre foi meu pai. Ele fez escolhas, Clara. A avó continuou, as lágrimas escorrendo. Precisamos também falar sobre sua mãe. Ela sabia e fez um acordo para proteger vocês de um destino muito mais sombrio. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. O homem, observando a cena, acrescentou: a escolha que sua mãe fez envolveu sacrifícios que agora vigilantes estão exigindo. Eles irão atrás de você para cumprir a promessa. Ricardo, agora mais transtornado, segurou Clara pelo braço, buscando por respostas. Acordos com quem? O que é isso que nos persegue? Aqueles que perderam, disse o homem, sua voz agora baixa e grave. Almas que não encontraram paz, e seu pai era um deles.
Ele fez parte de um ritual que nunca deveria ter acontecido. Silêncio. Clara respirou fundo, tentando processar tamanha complexidade. Como tudo que ela conhecia poderia estar ligado a algo tão obscuro? A ideia de que sua vida anterior era uma mentira se instalava lentamente. Nós não somos quem pensamos que somos. Temos que agir agora, disse o homem com urgência. Se nada for feito, vocês serão as próximas vítimas. E o preço colocado pode ser irrefutável. A mente de Clara girava. Dúvidas, medo, tudo se misturava. A verdade a cercava como uma armadilha. Mas o que ela se arriscaria a perder agora? Enquanto olhava para Ricardo, percebeu que havia mais em jogo que apenas eles, o futuro da família, de tudo o que conheciam, estava prestes a se desdobrar em algo que eles não poderiam imaginar. Então, o silêncio foi quebrado pelo barulho de algo se quebrando do lado de fora. Um grito interrompeu a tensão que permeava o ambiente. O homem olhou rapidamente para a porta, com os olhos cheios de terror. Eles estão aqui! A hora está se esgotando! Clara sentiu o pânico tomar conta. O que estava prestes a acontecer? A sua vida, a vida de Ricardo, tudo poderia mudar em um instante. E a pergunta que ecoava em sua mente se tornava cada vez mais evidente. Quem eles realmente eram e o que estavam prestes a perder? Enquanto o medo marcava o ambiente, Clara e Ricardo se aproximaram da porta, entrelaçando as mãos em um gesto de apoio mútuo. O homem os puxou para trás. Não, a verdade é mais perigosa que parece. Ele começou a recuar. Então um grito mais forte ecoou do lado de fora. Clara sentiu a adrenalina correr enquanto o homem se virava, seus olhos arregalados de pavor. Eles já estão aqui. Vocês precisam ir agora. A porta estremeceu. Um golpe violento feito por uma força invisível. O medo no ar duplicou, como se a própria casa respirasse em pânico. E então, em um átimo de segundo, algo gelado passou pela sala. Clara viu uma sombra atravessar a luz, a figura de um homem que ela não conhecia, mas que parecia tão familiar, o homem que havia puxado o amuleto. Era uma imagem de terror e desespero. Você não pode escapar da verdade, sussurrou ele, e Clara sentiu uma onda de reconhecimento. Não era um estranho. Ele era o homem que havia assombrado seu pai por toda a vida. Você sempre esteve destinada a crer nas mentiras. As palavras cortaram. O ar como uma faca. Ela estremeceu e uma sombra de compreensão caiu sobre ela. Não, isso não pode ser verdade. Você é... A imagem dele se distorceu enquanto ele desaparecia, deixando só um eco das suas últimas palavras reverberando na mente de Clara. Você vai se arrepender de abrir essa porta. Clara sentiu que agora a batalha pela verdade, pelo seu futuro e pela vida de quem amava estava apenas começando. Se havia uma saída, só o tempo diria. Mas também sabia que a porta se abriria para segredos ainda mais sombrios. Clara sentiu seu coração parar. O homem puxou algo do bolso, um antigo amuleto que parecia ter pertencido ao pai deles. Isto foi encontrado no local do crime e ele pertence a você, Clara. Os olhos de Clara se arregalaram. Como você? Seu estômago revirou. Ela começou a conectar os pontos. Esse amuleto, ele sempre estava com papai, o homem. Assentiu
Agora mais sério. E ele possui um poder. Um que você ainda não compreendeu. Ricardo olhou para Clara, a confusão substituindo a raiva. O que você quer dizer com poder? O que isso tem a ver com nós? A tensão na sala disparou. Clara fixou os olhos no amuleto que brilhava de maneira estranha. Eles não queriam que você soubesse, mas suas vidas estão interligadas a algo muito maior e obscuro. A verdade não é apenas familiar. É uma maldição! Clara olhou para Ricardo. Um frio percorria sua espinha. Maldição? O que poderia ser? O que mais havia escondido? Não apenas Julieta, mas todos à sua volta. O homem voltou-se, seu olhar penetrante. A única maneira de escapar desse destino é encarar a verdade e talvez até fazer um sacrifício. Esse amuleto, ele poderá te guiar, mas há um preço. Um grito de pavor ecoou na mente de Clara. Sacrifício! O que eles precisariam fazer para finalmente se libertar? Clara se viu tomada por incertezas. Um mar de dúvidas a assolava. Agora, mais do que nunca, a verdade parecia mais assustadora do que a traição. E por fim, quem realmente era Clara? O homem, percebendo a inquietação de Clara, avançou um passo. Que escute, você tem que ver isso! Ele abriu a carta amarelada que estava segurando e a estendeu em direção a Julieta. O que está escrito aqui? Muda tudo! A avó, têmula, aproximou-se para ler. Assim que seus olhos se depararam com o que estava escrito, sua expressão se contorceu em horror. Ela deixou a carta escorregar de suas mãos, como se o papel queimasse. Não, isso não pode ser verdade. A tensão no ar se intensificou. A curiosidade de Clara cresceu em meio ao pavor. O que diz aí? O que você está escondendo, vovó? Julieta quase não conseguia falar. É sobre a noite em que seu pai morreu. Ele estava tentando proteger vocês, mas foi traído. Ricardo, com os olhos brilhando de raiva, insistiu. Traído por quem? Pelo seu verdadeiro pai. Julieta finalmente fez a confissão que Clara nunca imaginou ouvir. Ele não era quem você pensava. Ele não era seu pai biológico, Clara. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Tudo que ela conhecia ruía ao seu redor. Ela gaguejou. Não, não é possível. Meu pai, ele sempre foi meu pai. Ele fez escolhas, Clara. A avó continuou, as lágrimas escorrendo. Precisamos também falar sobre sua mãe. Ela sabia e fez um acordo para proteger vocês de um destino muito mais sombrio. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. O homem, observando a cena, acrescentou. A escolha que sua mãe fez envolveu sacrifícios que agora vigilantes estão exigindo. Eles irão atrás de você para cumprir a promessa. Ricardo, agora mais transtornado, segurou Clara pelo braço, buscando por respostas. Acordos com quem? O que é isso que nos persegue? Aqueles que perderam, disse o homem, sua voz agora baixa e grave. Almas que não encontraram paz, e seu pai era um deles. Ele fez parte de um ritual que nunca deveria ter acontecido. Silêncio. Clara respirou fundo, tentando processar tamanha complexidade. Como tudo que ela conhecia poderia estar ligado a algo tão obscuro? A ideia de que sua vida anterior era uma mentira se instalava lentamente. Nós não somos quem pensamos que somos? Temos que agir agora, disse o homem, com urgência. Se nada for feito,
Vocês serão as próximas vítimas, e o preço colocado pode ser irrefutável. A mente de Clara girava. Dúvidas, medo, tudo se misturava. A verdade a cercava como uma armadilha. Mas o que ela se arriscaria a perder agora? Enquanto olhava para Ricardo, percebeu que havia mais em jogo do que apenas eles. O futuro da família, de tudo o que conheciam, estava prestes a se desdobrar em algo que eles não poderiam imaginar. Então, o silêncio foi quebrado pelo barulho de algo se quebrando do lado de fora. Um grito interrompeu a tensão que permeava o ambiente. O homem olhou rapidamente para a porta com os olhos cheios de terror. Eles estão aqui! A hora está se esgotando! Clara sentiu o pânico tomar conta. O que estava prestes a acontecer? A sua vida, a vida de Ricardo, tudo poderia mudar em um instante. E a pergunta que ecoava em sua mente se tornava cada vez mais evidente. Quem eles realmente eram e o que estavam prestes a perder? Enquanto o medo marcava o ambiente, Clara e Ricardo se aproximaram da porta, entrelaçando as mãos em um gesto de apoio mútuo. O homem os puxou para trás. Não! A verdade é mais perigosa. Do que parece, ele começou a recuar. Então um grito mais forte ecoou do lado de fora. Clara sentiu a adrenalina correr enquanto o homem se virava. Seus olhos arregalados de pavor. Eles já estão aqui! Vocês precisam ir agora! A porta estremeceu, um golpe violento feito por uma força invisível. O medo no ar duplicou, como se a própria casa respirasse pânico. E então, em um átimo de segundo, algo gelado passou pela sala. Clara viu uma sombra atravessar a luz. A figura de um homem que ela não conhecia, mas que parecia tão familiar. O homem que havia puxado o amuleto. Era uma imagem de terror e desespero. Você não pode escapar da verdade, sussurrou ele. E Clara sentiu uma onda de reconhecimento. Não era um estranho. Ele era o homem que havia assombrado seu pai por toda a vida. Você sempre esteve destinada a crer nas mentiras. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ela estremeceu e uma sombra de compreensão caiu sobre ela. Não, isso não pode ser verdade. Você é. A imagem dele se distorceu enquanto ele desaparecia, deixando só um eco das suas últimas palavras reverberando na mente de Clara. Você vai se arrepender de abrir essa porta. Clara sentiu que agora a batalha pela verdade, pelo seu futuro e pela vida de quem amava estava apenas começando. Se havia uma saída, só o tempo diria. Mas também sabia que a porta se abriria para segredos ainda mais sombrios. Então, de repente, a porta se abriu com um estrondo. Clara e Ricardo se viraram para ver uma figura feminina emergir da sombra. Era ninguém menos que a mãe de Clara, Luísa, com um olhar grave e definitivo. A expressão dela era de dor, mas também de determinação. Eu estava esperando por isso, ela disse, sua voz cortando a tensão. Noir! Vocês precisam saber a verdade, a verdadeira razão pela qual seu pai morreu. Clara estava em choque. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Você nunca deveria ter descoberto, Luísa sussurrou, avassalada. E então, ela puxou um segundo amuleto do bolso, idêntico ao de Clara, mas coberto por um brilho sombrio. We must make our choice now, before it's too late. Os olhos de Clara se arregalaram. Escute, o que está acontecendo? O que é esse amuleto? Luísa olhou para Ricardo e o silêncio se instalou. A tensão aumentou
como um cabo prestes a estourar. Existem escolhas que devem ser feitas, e a nossa decisão pode decidir o destino de todos. Clara sentiu seu estômago revirar. O que mais havia escondido? Estava tudo se desdobrando rapidamente, e ela se sentia perdida. A verdadeira natureza de sua família estava prestes a ser revelada em um nível que poderia destruir tudo que conhecia. Escolham ou perderão tudo, Luísa advertiu. E a cena à sua frente se tornava um pesadelo palpável. O que acontecerá se eles não fizerem a escolha certa? Clara estava paralisada, sem saber se deveria acreditar na mãe ou nas palavras do homem sombrio que havia aparecido do nada. O que tudo isso significava para o amor que ela sentia por Ricardo? Eu não sei o que escolher, Clara murmurou, enquanto uma nova onda de incertezas a envolvia. Havia um abismo à sua frente e ela estava prestes a dar o passo mais perigoso da sua vida. Clara sentiu seu coração parar. O homem puxou algo do bolso, um antigo amuleto que parecia ter pertencido ao pai deles. Isto foi encontrado no local do crime e ele pertence a você, Clara. Os olhos de Clara se arregalaram. Como você? Seu estômago revirou. Ela começou a conectar os pontos. Esse amuleto. Ele sempre estava com o papai. O homem assentiu. Agora mais sério. E ele possui um poder. Um que você ainda não compreendeu. Ricardo olhou para Clara. A confusão substituindo a raiva. O que você quer dizer com poder? O que isso tem a ver com nós? A tensão na sala disparou. Clara fixou os olhos no amuleto que brilhava de maneira estranha. Eles não queriam que você soubesse, mas suas vidas estão interligadas a algo muito maior e obscuro. A verdade não é apenas familiar. É uma maldição. Clara olhou para Ricardo. Um frio percorria sua espinha. Maldição? O que poderia ser? O que mais havia escondido? Não apenas Julieta, mas todos à sua volta. O homem voltou-se. Seu olhar penetrante. A única maneira de escapar desse destino é encarar a verdade. E talvez até fazer um sacrifício. Esse amuleto, ele poderá te guiar, mas há um preço. Um grito de pavor ecoou. Na mente de Clara. Sacrifício? O que eles precisariam fazer para finalmente se libertar? Clara se viu tomada por incertezas. Um mar de dúvidas a assolava. Agora, mais do que nunca, a verdade parecia mais assustadora do que a traição. E por fim, quem realmente era Clara? O homem, percebendo a inquietação de Clara, avançou um passo. Escute, você tem que ver isso. Ele abriu a carta amarelada que estava segurando e a estendeu em direção a Julieta. O que está escrito aqui? Muda tudo! A avó, trêmula, aproximou-se para ler. Assim que seus olhos se depararam com o que estava escrito, sua expressão se contorceu em horror. Ela deixou a carta escorregar de suas mãos, como se o papel queimasse. Não, isso não pode ser verdade. A tensão no ar se intensificou. A curiosidade de Clara cresceu em meio ao pavor. O que diz aí? O que você está escondendo, avó? Julieta! Quase não conseguia falar. Sobre a noite em que seu pai morreu. Ele estava tentando proteger vocês, mas foi traído. Ricardo, com os olhos brilhando de raiva, insistiu. Traído por quem? Pelo seu verdadeiro pai. Julieta finalmente fez a confissão que Clara nunca imaginou ouvir. Ele não era quem você pensava. Ele não era seu pai biológico, Clara. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago.
Tudo que ela conhecia ruía ao seu redor. Ela gaguejou. Não, não é possível. Meu pai, ele sempre foi meu pai. Ele fez escolhas, Clara. A avó continuou, as lágrimas escorrendo. Precisei para cumprir a promessa. Ricardo, agora mais transtornado, segurou Clara pelo braço, buscando por respostas. Acordos com quem? O que é isso que nos persegue? Aqueles que perderam, disse o homem, sua voz agora baixa e grave. Almas que não encontraram paz, e seu pai era um deles. Ele fez parte de um ritual que nunca deveria ter acontecido. Silêncio. Clara respirou fundo, tentando processar tamanha complexidade. Como tudo que ela conhecia poderia estar ligado a algo tão obscuro? A ideia de que sua vida anterior era uma mentira se instalava lentamente. Nós não somos quem pensamos que somos? Temos que agir agora, disse o homem com urgência. Se nada for feito, vocês serão as próximas vítimas, e o preço colocado pode ser irrefutável. A mente de Clara girava. Dúvidas, medo, tudo se misturava. A verdade a cercava como uma armadilha. Mas o que ela se arriscaria a perder agora? Enquanto olhava. Ara Ricardo percebeu que havia mais em jogo do que apenas eles. O futuro da família, de tudo o que conheciam, estava prestes a se desdobrar em algo que eles não poderiam imaginar. Então, o silêncio foi quebrado pelo barulho de algo se quebrando do lado de fora. Um grito interrompeu a tensão que permeava o ambiente. O homem olhou rapidamente para a porta, com os olhos cheios de terror. Eles estão aqui! A hora está se esgotando. Clara sentiu o pânico tomar conta. O que estava prestes a acontecer? A sua vida, a vida de Ricardo, tudo poderia mudar em um instante. E a pergunta que ecoava em sua mente se tornava cada vez mais evidente. Quem eles realmente eram e o que estavam prestes a perder? Enquanto o medo marcava o ambiente, Clara e Ricardo se aproximaram da porta, entrelaçando as mãos em um gesto de apoio mudo. O homem os ouçou para trás. Não! A verdade é mais perigosa do que parece. Ele começou a recuar, então um grito mais forte ecoou do lado de fora. Clara sentiu a adrenalina correr enquanto o homem se virava, seus olhos arregalados de pavor. Eles já estão aqui! Vocês precisam ir agora! A porta estremeceu, um golpe violento feito por uma força invisível. O medo no ar duplicou, como se a própria casa respirasse pânico. E então, em um átimo de segundo, algo gelado passou pela sala. Clara viu uma sombra atravessar a luz. A figura de um homem que ela não conhecia, mas que parecia tão familiar. O homem que havia puxado o amuleto. Era uma imagem de terror e desespero. Você não pode escapar da verdade, sussurrou ele. E Clara sentiu uma onda de reconhecimento. Não era um estranho. Ele era o homem que havia assombrado seu pai por toda a vida. Você sempre esteve destinada a crer nas mentiras. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ela estremeceu, e uma sombra de compreensão caiu sobre ela. Não, isso não pode ser verdade. Você é... A imagem dele se distorceu, enquanto ele desaparecia, deixando só um eco das suas últimas palavras reverberando na mente de Clara. Você vai se arrepender de abrir essa porta. Clara sentiu que agora a batalha pela verdade, pelo seu futuro e pela vida de quem amava estava apenas começando. Se havia uma saída, só o tempo diria. Mas também sabia que a porta se abriria para segredos ainda mais sombrios. Então, de repente, a porta se abriu com um estrondo.
Clara e Ricardo se viraram para ver uma figura feminina emergir da sombra. Era ninguém menos que a mãe de Clara, Luísa, com um olhar grave e definitivo. A expressão dela era de dor, mas também de determinação. Eu estava esperando por isso, ela disse, sua voz cortando a tensão no ar. Vocês precisam saber a verdade, a verdadeira razão pela qual seu pai morreu. Clara estava em choque. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Você nunca deveria ter descoberto. Luísa sussurrou, avassalada. E então ela puxou um segundo amuleto do bolso, idêntico ao de Clara, mas coberto por um brilho sombrio. Devemos fazer nossa escolha agora, antes que seja tarde demais. Os olhos de Clara se arregalaram. Escute, o que está acontecendo? O que é esse amuleto? Luísa olhou para Ricardo e o silêncio se instalou. A tensão aumentou como um cabo prestes a estourar. Existem escolhas que devem ser feitas e a nossa decisão pode decidir o destino de todos. Clara sentiu seu estômago revirar. O que mais havia escondido? Estava tudo se desdobrando rapidamente e ela se sentia perdida. A verdadeira natureza de sua família estava prestes a ser revelada em um nível que poderia destruir tudo o que conhecia. Escolham ou perderão tudo, Luísa advertiu. E a cena à sua frente se tornava um pesadelo palpável. O que acontecerá se eles não fizerem a escolha certa? Clara estava paralisada, sem saber se deveria acreditar na mãe ou nas palavras do homem sombrio que havia aparecido do nada. O que tudo isso significava para o amor que ela sentia por Ricardo? Então, sem aviso, uma explosão de luz se rompeu da entrada e uma presença sombria se materializou, envolta em sombras dançantes. Era um espectro de terror. Clara pôde ver os olhos vazios que queimavam com uma luz familiar. Eu sou o que uniu a mentira e a verdade, ele sussurrou, e seu olhar caiu sobre Ricardo. Você será o sacrifício. O mundo de Clara desmoronou. O homem que se dizia ser o guardião de suas verdades agora revelava sua intenção sombria. O rosto de Ricardo se transformou. Incerteza e tínhamos dúvidas refletindo em seu olhar. A escolha que estavam prestes a fazer não envolvia apenas eles, mas os destinos entrelaçados de todos ao seu redor. Não! Clara gritou, entrelaçando os dedos nos de Ricardo, sentindo o calor da sua mão se perder na frieza da realidade. O que isso significava para eles? Qual seria o preço? Ela sabia que a batalha estava longe de acabar. As sombras dançaram novamente, e antes que pudesse processar tudo, sente uma onda brutal de dor na cabeça. O último suspiro de compreensão do que estava prestes a acontecer deslizou por sua mente, enquanto ela desmoronava. O eco da escolha explodindo como um trovão em seu cérebro. Clara caiu no chão, o mundo girando, e a única certeza que restava era que tudo o que conhecia estava em perigo. O que ela e Ricardo fariam agora? As perguntas ficaram pairando no ar pesado. E a resposta estava a apenas um passo de distância, mas a escolha era deles. Clara caiu de joelhos, o chão gelado a confortou de um jeito estranho. A luz da entrada iluminou sua mãe, Luísa, que parecia um espectro. Você precisa entender! A voz dela tremia, mas havia uma urgência que a tornava poderosa. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Não, eu não estou pronta! Clara gritou. A sensação de perda a envolvia.
Ricardo estava paralisado ao lado dela, a expressão misturando medo e confusão. Uma escolha. Sacrifício. Isso soava como um pesadelo de onde eles não conseguiriam acordar. A figura sombria voltava a se aproximar, os olhos vazios brilhando na escuridão. Escolhas têm consequências, sussurrou, e você terá que pagar um preço. Clara olhou para o amuleto em sua mão. Ele brilhava, e a sensação de ansiedade pulsava por todo o seu corpo. Mãe, o que você não me contou? O que realmente aconteceu com papai? O medo se transformou em sua voz. Ele era mais do que você imagina. Ele não morreu por acidente. Ele estava envolvido numa rede de segredos, de pactos, e os seus se espalharam por gerações. Luísa fechou os olhos, como se estivesse lembrando de horrores antigos. E então, em um ato de desespero, lançou o amuleto dela no chão. As mentiras precisam ser quebradas! A voz dela ressoou com um poder antigo, mas Clara não entendia o que estava acontecendo. Ricardo, sua presença ao seu lado, a fazia sentir uma centelha de esperança entre toda a tempestade. E então tudo aconteceu rápido demais. O chão tremeu sob eles, a luz piscou e uma fenda se abriu ao lado da porta. Clara hesitou, vendo do outro lado uma figura conhecida. Era seu pai. Mas não como ela lembrava. Ele estava mais velho, seus olhos cheios de dor e arrependimento. Clara, você não pode confiar neles. A voz dele era um eco de advertência. Papai? Clara mal conseguia acreditar. Sua mente estava em conflito. Você está vivo? Como é possível? Seu coração batia forte. E o mundo ao seu redor parecia girar. O homem não estava apenas ali. Ele era parte de algo muito maior. Ele não é quem você pensa que é. Luísa cortou, seu rosto se contorcendo em angústia. Ele fez escolhas que envolvem a nossa família. E agora, Clara, agora você tem que decidir. A verdade ou a mentira? Não há verdade que eu queira saber. Só quero vocês. Isso é tudo que me importa. Clara gritou, a angústia transbordando. Mas os olhos dela passaram do pai para a mãe. E a tensão tinha um gosto amargo. Vocês me enganaram. E então, a energia na sala mudou. O homem sombrio que observava de perto sorriu de maneira sinistra. Você não sabe, sussurrou, sua voz carregada de satisfação. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. Você é a chave, Clara. Nesse momento, tudo que havia sido construído desmoronou. Clara sentiu um aperto no peito, como se o ar tivesse sido arrancado dela. A chave para o quê? A pergunta escapou de seus lábios, e a resposta pairou no ar. O pai olhou para ela com tristeza. A verdade que pode libertar ou condenar. Neste instante, houve uma explosão de luz. Não da entrada, mas de dentro do próprio amuleto de Clara. Ele pulsou, iluminando tudo ao redor. E antes que pudesse compreender, um grito rasgou a sala. Era Ricardo, segurando a cabeça, como se algo estivesse torturando de dentro para fora. Clara viu sua expressão transformar-se de dor para um vácuo. Ricardo não! Ela havia esquecido da sua presença. Ele começava a se contorcer, e ela sentiu pânico a invadir. O que estava acontecendo? Ele se virou rapidamente, o olhar vazio e sem vida, como se algo estivesse o consumindo. Não, não! Isso não pode estar acontecendo. A mente de Clara girava. Havia um vácuo entre eles. Uma linha que ela não queria cruzar. Um pensamento enraizado em sua mente. Ele não pode ser o sacrifício.
O que tudo isso significava? Para onde tudo isso levaria? A escolha dela estava prestes a ser feita, mas o preço poderia ser devastador. Clara estava prestes a perder tudo, e a única coisa que restava era o eco da verdade que nunca parecia chegar. Clara caiu de joelhos, o chão gelado confortando-a de um jeito estranho. A luz da entrada iluminou sua mãe, Luísa, que parecia um espectro. Você precisa entender. A voz dela tremia, mas havia uma urgência que a tornava poderosa. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Não estou pronta! Clara gritou. A sensação de perda a envolvia. Ricardo estava paralisado ao lado dela, a expressão misturando medo e confusão. Uma escolha? Sacrifício? Isso soava como um pesadelo do qual não conseguiriam acordar. A figura sombria voltava a se aproximar, os olhos vazios brilhando na escuridão. Escolhas têm consequências, sussurrou. E você terá que pagar um preço. Clara olhou para o amuleto em sua mão. Ele brilhava, e uma sensação de ansiedade pulsava por todo o seu corpo. Mãe, o que você não me contou? O que realmente aconteceu com papai? O medo se transformava em sua voz. Ele era mais do que imagina. Ele não morreu por acidente. Ele estava envolvido em uma rede de segredos, de pactos, e os seus espalharam por gerações. Luísa fechou os olhos, como se estivesse lembrando de horrores antigos, e então, num ato desesperado, lançou o amuleto dela no chão. As mentiras precisam ser quebradas. A voz dela ressoou com um poder ancestral, mas Clara não compreendia o que estava acontecendo. Ricardo, sua presença ao lado dela, fazia sentir uma centelha de esperança entre toda aquela tempestade. E então tudo aconteceu rápido demais. O chão tremeu sob eles, a luz piscou e uma fenda se abriu ao lado da porta. Clara hesitou, vendo do outro lado uma figura conhecida. Era seu pai, mas não como ela lembrava. Ele parecia mais velho, seus olhos cheios de dor e arrependimento. Clara, você não pode confiar neles. A voz dele era um eco de advertência. Papai! Clara mal conseguia acreditar. Sua mente estava em conflito. Você está vivo! Como é possível? Seu coração batia forte e o mundo ao seu redor parecia girar. O homem não estava apenas ali. Ele era parte de algo muito maior. Ele não é quem você pensa que é, Luísa cortou, seu rosto se contorcendo em angústia. Ele fez escolhas que envolvem a nossa família. E agora, Clara, agora você tem que decidir. A verdade ou a mentira? Não há verdade que eu queira saber. Só quero vocês. Isso é tudo que me importa, Clara gritou, a angústia transbordando. Mas seus olhos passaram do pai para a mãe, e a tensão tinha um gosto amargo. Vocês me enganaram! E então a energia na sala mudou. O homem sombrio que observava de perto sorriu de forma sinistra. Você não sabe, sussurrou, sua voz carregada de satisfação. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. Você é a chave, Clara. Nesse momento, tudo que havia sido construído desmoronou. Clara sentiu um aperto no peito, como se o ar tivesse sido arrancado dela. A chave para o quê? A pergunta estapou de seus lábios, e a resposta pairou no ar. O pai olhou para ela com tristeza. A verdade que pode libertar ou condenar. Neste instante, houve uma explosão de luz. Não da entrada, mas de dentro do próprio amuleto de Clara. Ele pulsou, iluminando tudo ao redor, e antes que pudesse compreender, um grito rasgou a sala. Era Ricardo, segurando a cabeça,
como se algo o estivesse torturando de dentro para fora. Clara viu sua expressão transformar-se de dor para um vácuo. Ricardo, não! Ela havia esquecido da presença dele. Ele começava a se contorcer e ela sentiu o pânico a invadir. O que estava acontecendo? Ele se virou rapidamente, o olhar vazio e sem vida, como se algo estivesse o consumindo. Não, não, isso não pode estar acontecendo. A mente de Clara girava. Havia um vácuo entre eles, uma linha que ela não queria cruzar. Um pensamento enraizado. Em sua mente, ele não pode ser o sacrifício. O que tudo isso significava? Para onde tudo isso levaria? A escolha dela estava prestes a ser feita, mas o preço poderia ser devastador. Clara estava prestes a perder tudo, e a única coisa que restava era o eco da verdade que nunca parecia chegar. Então, como um trovão, a porta da frente foi arrombada, e um grupo de sombras entrou, cercando a sala. Eram rostos conhecidos e desconhecidos. Moradores da cidade que olhavam com olhos vazios, todos com aquela expressão sombria. Um deles, um homem alto com um sorriso perturbador, levantou uma mão. Caiam de joelhos! A hora da revelação chegou! O choque a atingiu como uma onda. O que vocês estão fazendo aqui? Clara gritou, mas a voz dela era perdida entre os sussurros de terror. Vocês não conseguem escapar. O pacto deve ser cumprido. A figura liderante anunciou, e Clara sentiu a terra sob seus pés tremer novamente. Era um círculo e eles estavam presos. Se a verdade era aterradora, agora era um pesadelo absoluto. Clara olhou para Ricardo, seu olhar suplicante, e para sua mãe, esperando que cada peça finalmente se encaixasse. Mãe, o que está acontecendo? Com um olhar de desespero, Luísa respondeu: Clara, nossa família está condenada e você é a única que pode mudar isso. Mas a confirmação de quem você realmente é pode custar mais do que você está disposta a perder. Clara sentiu um nó na garganta. Que jogo horrível era esse? Ela estava prestes a descobrir que laços se formavam como correntes invisíveis, ligando a todos, e a única saída poderia ser uma escolha que a marcaria para sempre. As sombras se aproximaram, e enquanto a luz parecia apagar, Clara percebeu o tempo esgotar-se. O preço a pagar pela verdade. Quem estaria disposta a pagar?